Olá, meu nome é Paulo de Almeida, eu sou do Instituto de Ana Demarque e eu fui convidado pela Singer para fazer uma homenagem aos pais nesse mês de agosto. Eu estou costurando uma peça para os meus dois filhos e este é o segundo episódio em que nós estamos construindo juntos aqui uma almofada para pipoca, suco, refrigerante e para assistir um bom filme com os filhos. No episódio passado, nós vimos o corte do tecido através de um esquema de medida que nós fizemos e costuramos também o suporte para o baldinho de pipoca e para os copos de suco ou refrigerante. E hoje nós vamos dar continuidade nesse projeto, costurando a parte de cima, a parte de baixo, a lateral e o que der tempo pra gente fazer. E para quem me conhece sabe que eu não tenho medo de errar e nem vergonha de errar e de apresentar aquilo que eu faço de errado também. Então eu vou começar esse vídeo agora mostrando para vocês o que a gente vai ter que corrigir daquilo que eu fiz no episódio passado. Se vocês observarem no vídeo passado, o baldinho ele entra muito apertado aqui nesse suporte. Olha só, e não está nem entrando agora, né? Peraí. Ah, agora sim, ó, ele não está apertado mais. O que ocorreu foi o seguinte, você precisa ter a dimensão de baixo para fazer a parte o fundo desse suporte. Nós colocamos nas medidas 10 centímetros, mas na verdade ele tem que ser um pouquinho maior que isso. É 10 centímetros com a margem de costura, então nós acabamos aumentando, eu acabei aumentando aqui para 12 centímetros mais a margem de costura. Esse ficou 14 centímetros, eu fiz de diâmetro ao redor de tudo. Ao redor dele aqui, 14 centímetros de diâmetro. Errei nos copos também, tive que fazer um pouco maior. Então, o que eu fiz foi acrescentar 2 centímetros a mais em cada, sem contar a margem de costura, em cada fundo. Bom, você, na hora de fazer aí, você vai precisar dar uma olhada no tamanho do baldinho, no tamanho dos copos que você está fazendo, meça e faça com um pouquinho maior para que você não tenha problema depois, assim como eu. Mas como eu falei para vocês, errar na costura é algo comum, algo normal, algo que é esperado para quem está aprendendo a costurar quando a gente vai construir uma peça, principalmente uma peça que você nunca fez, é uma peça nova, então é normal que você erre. E você não pode ter vergonha disso, você não pode ter medo de errar, para que depois você consiga acertar. Na hora que você perceber o seu erro, você corrige. E vamos trazer isso para a vida aqui de pai também, porque no momento em que eu vi que eu tinha cometido esse erro, que não tinha dado bem certo, que eu ia precisar refazer, descosturar, fazer de novo e vir aqui e dizer para vocês, nossa, não deu certo, vamos ter que fazer diferente. Na hora eu fiz essa comparação com a educação dos meus dois filhos, porque a gente erra todos os dias quando a gente está educando um filho, a gente comete injustiças às vezes a gente força demais alguma coisa. Então os erros eles acontecem também na educação dos filhos e a gente não pode ter medo de errar e a gente acaba não fazendo por medo de errar. E não deve ter vergonha de assumir quando a gente erra também diante dos filhos, quando a gente comete algum excesso, alguma coisa que não deveria ter feito. Então, mais uma comparação aí pra gente trazer da costura com a educação dos filhos. E obrigado, Singer, por ter me convidado, porque eu acabei aprendendo. Eu achei que eu ia vir aqui e ensinar vocês a costurar, coisa que eu não sei fazer muito bem, né? Vocês já, quem acompanha o Vai Paulo sabe disso. Mas eu pensei, poxa, como pai, eu vou ter muito para ensinar, mas na verdade eu acabei percebendo algumas coisas também, então vale de lição para todos nós aí. Por conta desse equívoco que eu cometi, na hora de fazer as medidas, eu tive que hoje acordar cedinho para refazer tudo isso que eu tinha feito na aula passada, eu refiz com as novas medidas. E hoje a gente vai partir para a parte de cima da almofada e colocar os suportes na parte de cima da almofada. Para isso nós vamos ter que fazer recortes em cima com o tamanho certo para a gente costurar o suporte do potinho e dos copos também. Essa aqui é para ser a parte de cima da almofada. Nós vamos ter que fazer esse recorte e esse recorte também que está desenhado aqui. Qual o tamanho, Paulo de Almeida? A gente vai fazer igual ao tamanho
de baixo aqui do fundo do suporte tanto do baldinho de pipoca quanto do copo de suco ou de refrigerante. Então, a gente vai fazer do mesmo tamanho. Se você tiver bastante habilidade de conseguir cortar bem certinho isso aqui, que não é o meu caso, você pode utilizar esse tecido aqui do corte já para fazer o fundo do pote e dos copos. Mas se você não tiver muita habilidade para fazer um corte bem certinho aqui, então você faz o corte do fundo em outro tecido. No meu caso aqui, eu fiz o corte em outro tecido. Aqui nessa minha aventura de erros e acertos, tem um outro detalhe também, que lá no esquema de medidas eu fiz reto, mas é melhor a gente fazer arredondado as pontas aqui. Isso é bem simples para fazer, você vai cortar reto e depois vai arredondar um pouquinho em todas as pontas da parte de cima e da parte de baixo da almofada também, porque isso vai ser mais fácil para você costurar depois a lateral. Nessa parte agora, muita atenção, preste muita atenção, porque a gente precisa agora colocar o suporte. Vamos começar pelo suporte maior, que é do baldinho. Nós vamos começar por ele para prender esse suporte aqui na parte de cima da almofada. E para isso a gente tem que prender de certa forma que depois que eu costurar, esse suporte fique dentro da almofada e a costura com o acabamento fique para cima visível. Se a gente não prestar atenção nessa hora, pode ser que a costura fique aparente, né? Então, vejam bem, você precisa fazer uma dobrinha aqui e encaixar aqui, ó. A gente vai encaixar assim. Tem que ficar dessa forma para que depois, quando eu costurar, fique para dentro e eu fique acabado aqui. E agora vamos alfinetar desse jeito aqui ao redor de todo o círculo. Alfinetei tudo aqui por baixo, vejam só, tá alfinetado. E do lado de cima fica desta forma aqui, ó, que ele vai ficar embutido. O que a gente vai fazer agora é passar uma costura aqui onde eu alfinetei, onde está alfinetado, a gente passa uma costura para prender o suporte já na parte de cima da almofada. Vamos para a máquina de costura então. Agora é importante na hora de costurar aqui a gente prestar atenção também para que, como a parte de baixo está ficando escondida, é importante que a gente sempre olhe ali para que não passe a costura por fora e também para que não costure o excesso de tecido que tem embaixo aqui, para ficar tudo costurado uma coisa em cima da outra, né? Então vamos lá, é só passar uma costura ao redor. A alfinete já estava bastante ansiosa para essa parte, né, onde ela ia entrar. Para quem não conhece, essa é a minha máquina de costura, uma M34, e ela se chama Alfinete Singer de Almeida. Esse é o nome completo da alfinete. Acho que tão importante quanto a gente, como pai, identificar que a gente erra e saber corrigir os erros, admitir os erros, é a gente conseguir transmitir isso para os filhos também. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. E uma coisa interessante também é que às vezes a gente quer fazer também com que os filhos não errem, que eles não cometam erros. E a gente acaba esquecendo que nós cometemos erros todos os dias. Mas é importante que a gente ensine os filhos e permita que eles errem. Porque cada um de nós tem o seu próprio caminho e a gente não vai conseguir evitar que um filho cometa erros, assim como a gente não consegue evitar que nós cometamos erros. Aqui costurando ao redor agora com bastante cuidado, principalmente para não se alfinetar. Quando eu estava preparando a peça aqui, eu me alfinetei, a gente tirou isso da gravação. Costurado agora, vamos tirar os alfinetes para ver como que ficou. E se tiver que descosturar e costurar de novo, a gente descostura e faz de novo. Assim, tirando todos os alfinetes, você tira todos os alfinetes para você não se alfinetar. E agora viramos na parte do direito e o que nós encontramos? Um suporte pronto para o baldinho. Vamos ver se ele cabe agora.
depois dessa mudança que eu fiz, olhem só, temos um baldinho aqui na parte de cima da almofada. Vamos fazer a mesma coisa agora com aqui o suporte para o copo e o suporte para o copo. Vocês perceberam que só tem 2 copos, né? Provavelmente eu vou ficar sem suco. Muito bem, terminamos de costurar os 2 suportes de copo e o suporte de baldinho. Vamos testar aqui agora. Vamos colocar ele para ver se encaixa. Tudo que a gente espera é que depois que a gente terminou de fazer alguma coisa, que a gente teste, o negócio funcione. Então, está aqui agora nos tamanhos certos e encaixado os copos e o... Ó. Essa é a parte de cima da almofada. Nós vamos terminar ela no próximo episódio. Eu já convido vocês então para o próximo episódio, que vai ser o terceiro e último, para a gente finalizar, colocar a lateral, fazer o enchimento e depois partir para um bom filme. Como eu falei para vocês, eu errei, eu trouxe aqui para vocês aquilo que eu errei e fiz uma comparação com a educação dos filhos. Mas eu tenho só mais uma coisinha para dizer para vocês. Eu errei em uma peça, eu consegui corrigir esse erro, mas essa foi uma peça. Provavelmente na segunda peça que eu for costurar, eu vou enfrentar os mesmos problemas e possivelmente eu erre também. Isso acontece também com os filhos, porque quando a gente tem um filho, a gente erra, a gente acerta, a gente vai educando ele de certa forma, depois nasce o segundo filho, a gente acha que tem a receita pronta, mas na verdade não. A segunda peça, a gente vai ter que reaprender quase tudo. E nesse episódio nós ficamos por aqui. No próximo episódio nós vamos terminar a nossa almofada e ver que filme lindo nós vamos assistir. Um beijo e até a próxima.